E para finalizar o nosso dia de campo, com vocês, Luciano Rezende, nosso diretor, Pedro Campanile e Antônio Neto, do nosso Corpo Técnico Comercial, vão falar para vocês sobre o sistema de recria e engorda de alta produtividade e seus principais KPIs para a lucratividade. Lembrando, mais uma vez, que vocês podem deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Espero que tenham aproveitado muito esse dia de campo. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado aí por tirar esse dia para passar com a gente, um dia especial. Primeiro pela chuva, choveu em final de março, depois daquele último ano que a gente teve de muito sofrimento, né? Pouca chuva. Esse ano abençoado, graças a Deus. E aí, para marcar o simpósio, o 10º simpósio, uma boa chuva. E sempre que aparecem algumas barreiras num dia como esse, uma chuva dessa que ninguém estava esperando, o que a gente tem que fazer é tocar para frente. É ajustar o processo e fazer a coisa acontecer. É assim que é o nosso dia a dia no campo, é assim que vocês estão acostumados a fazer. Então, muito bem-vindos e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. A barraca, ou o centro de convenções, como diz o professor Núcio, aqui nós vamos falar um pouco sobre, além do resultado econômico, ou principalmente o resultado econômico, qual o caminho que esse lote que vocês estão vendo aqui teve dentro da fazenda. Então já destaca, gostaria que vocês olhassem esse lote de animais Nelore. Esses animais chegaram aqui na fazenda final de julho, início de agosto, chegaram aqui com 200, eu ia falar 210, mas o Pedro me corrigiu, são os 216,33 quilos, 215 quilos mais ou menos. E hoje, eles estão entrando no confinamento há quantos dias, Antônio? 10 dias. Eu não apresentei, né? Desculpa aí a minha falta de educação. O Pedro é pós-venda Nutripura, ele vai participar da apresentação com a gente. O Antônio, pós-venda Nutripura também. E interessante que o Pedro, ele ficou, acho que 3 anos na Texas University. Texas Tech, eu não sei nem falar. E o Antônio ficou em Nebraska, né? 1 ano. E eu fiquei na lida do dia a dia. Então, vocês olham que esses animais é um sistema um pouco desafiador. Eles estão com mais ou menos 18 meses, estão pesando 415 quilos. Então, nós vamos entender um pouco o que aconteceu com ele até agora e os cuidados que nós temos que ter para não travar o sistema. Para começar, para falar um pouco do sistema de recria e engorda de alta produção e seus principais KPIs para lucratividade. Eu sei que todo mundo aqui está acostumado com esses termos, mas eu vou reforçar. KPI nada mais é que indicadores de produção. E dentro desses indicadores de produção, é fundamental no momento que nós estamos vivendo, ir acompanhando cada passo do sistema de produção e entender onde é que eu tenho que monitorar. Porque se de repente eu errar em algum passo, eu tenho que descobrir rápido e corrigir o sistema. Porque a margem, ninguém aqui está para esconder nada, a margem está cada vez mais estreita e o nosso desafio cada vez maior. Por isso que nós temos que entrar nesse mundo dos indicadores. Aqui é o ágil. Quem aqui mexe com recria e engorda? Alguém mexe com boi aqui? Vaca? Alguma coisa? Vixe, tem um monte de gente que não mexe com nada. A maioria normalmente mexe com recria e engorda. E quando fala em ágil fala de pesadelo. Fala, meu Deus, esse ágil acaba com o meu sistema de produção. E é isso. O ágil é o desafio da recria e engorda, mas é a solução para a cria. Então, se de um lado eu sou invernista, eu estou falando esse ágil vai me matar. Do outro lado é a solução da cria. Já digo uma coisa, aqui a gente costuma falar que a gente está desafiando o sistema de produção pensando no futuro. Ágil nunca vai sumir, isso eu tenho certeza. E cada vez mais ele vai ter papel importante no sistema de produção. Esses animais foram comprados com 7 arrobas e o peso dele, o custo da arroba dele chega no confinamento, na fazenda, 472,5. Nós pagamos nesses animais 450 na arroba, no peso de origem. Chegando aqui, pesa de novo, foi para 472,50. Considerando um preço de venda de R$330 a arroba, ninguém tem dúvida que esses animais serão 100% classificados para a China. Isso dá um ágio de praticamente R$1.000. Começamos o sistema com R$1.000 de prejuízo. E daí para frente no sistema de produção nós temos que tirar esses R$1.000 de prejuízo e ainda, de preferência, colocar lucro no sistema. Uma das maneiras de eu diluir esse ágio é aumentar o peso final desse animal. Vamos pegar um exemplo. Se esses animais que entraram aqui com 7, se eu abater eles com 18, então eu pego 18 menos 7, eu vou produzir 11 arrobas.
Se eu produzir 11 arrobas para pagar esses R$ 1.000, 90,7 reais desses 330 vai só para pagar o ágio. Se eu conseguir colocar 22 arrobas, eu vou produzir 15, aí eu vou gastar 66,5 reais para poder, desses 330, para pagar o ágio. Então fica claro que nós temos que colocar mais peso, sempre num custo menor que o de venda, para a gente diluir o ágio, ok? Vou falar aqui também um pouco do sistema de cria, e eu vou acelerar porque o tempo é curto. O sistema de cria, hoje, ele está produzindo, em média, um bezerro que custa R$ 250 reais arroba. Isso eu posso falar de um sistema de produção do qual eu pertenço, da Fazenda Chaparral, onde a gente arrenda uma fazenda com menos de 20% de argila, pagamos o arrendamento e o custo de produção do bezerro foi R$ 225 reais arroba. Eu considerei 250. É a média, inclusive, salvo engano, dos números do Terra. O preço do bezerro médio de venda entre macho e fêmea considerei 420. Ou seja, a margem bruta desse processo está dando R$ 170 reais, 60%. A cria está dando margem pra caramba. A margem é alta. O detalhe é que a produção não é tão alta. Se eu produzir 4 arrobas por hectare na cria, vezes os 170, me sobra R$ 680 reais por hectare. Então, aparentemente, eu falo, 60% de margem é lindo, mas por hectare é pouco. Ah, mas o que é 4 arrobas por hectare, Luciano? Mais ou menos 0,8 vaca por hectare, com 70% de taxa de desmama, com um peso médio de 190 quilos, vai dar mais ou menos 4. Ou seja, é o normal que a gente vê por aí. É até bom que a gente vê por aí. Se você produz 12 arrobas por hectare, você vai para R$ 2.000, começa a ficar legal. O detalhe é que para produzir 12, que é o que a gente está produzindo lá, perto de 10, o que você tem que fazer? 2 vacas por hectare, 80% de taxa de desmama, com peso médio de mais ou menos 210 quilos. Está vendo que o desafio não é simples? E se eu quiser aumentar mais isso aqui, começa a aumentar muito esse custo, e aí começa de novo a limitar. O que eu estou falando para vocês, gente? Quem está a fim de ter um sistema de produção no qual eu tenho baixo investimento por hectare, tudo bem que tem o investimento da vaca, mas ele é 1 ano, ele vai tender a ir para a cria, porque a margem é maior e vai continuar sendo maior. Então, se eu quero diminuir risco, a cria está se posicionando como um importante papel dentro da pecuária. E para muitos pecuaristas, falar em cria chega a arrepiar. Tem um cliente nosso que ele foi falar, mexer com cria, ele chegou aí e travou, não falava. Eu estou pensando em mexer com cria. Ele falou, é difícil até de falar. Pois é, mas é uma realidade que está dando uma margem legal, tá bom? Essa margem legal permite você investir em ATF, suplementação estratégica, você permite investir em genética. E é isso que nós temos que entender, que a genética nos permite a ter desafios muito maiores dentro do sistema de produção. Então eu vou passar a palavra aqui para o Pedro, para falar um pouco da fase de recria. Bom dia, pessoal. Então, como o Luciano falou aí, agora vamos entrar na parte da recria, como que a gente pode trabalhar esses animais aí. O Luciano falou aqui anteriormente a respeito do peso que a gente vai entregar esses animais para o frigorífico e como que a gente consegue diluir o ágio colocando animais mais pesados lá na frente. Certo? Agora, um desafio é o seguinte, como a gente tem esse tipo de animal que a gente está vendo aqui e que ele não comprometa esse peso ao abate. Eu posso acelerar demais a recria dele, mas se ele chegar um animal gordo aqui, pode comprometer a engorda dele e a gente abater ele leve do mesmo jeito. Então, como a gente vai combinar essas duas coisas? Primeiro ponto, o Luciano já falou, e como está boa a margem da cria, e eles estão investindo mais em genética, isso é muito bom para a gente, porque se a gente não tiver genética, o potencial do nosso animal é bem menor. Outro ponto é que, como a margem da recria ela é menor do que a da cria, eu estou falando isso, a gente tem que intensificar, certo? Então vocês viram na estação da anterior do pasto, que a gente pode ter altas rotações e aí fazer um multiplicador para ter lucro por hectare bem elevado, certo? E tem alguns desafios. O sistema de pasto, que a gente vai mostrar mais à frente o custo desse sistema,
ele é muito interessante, só que tem alguns desafios. Um deles, que é muito importante, é de clima. O tempo para essa recria no pasto intensivo, ele é limitado. Em algumas regiões, talvez 6 meses, outras que chovem muito bem, 7 ou um pouco mais, meses dessa recria intensiva no pasto com alta lotação. Então, temos que contornar isso também. Tem a questão de mercado, porque tem momentos que são melhores ou piores para comprar animal para reposição. Alguns podem falar, então eu posso comprar um animal para atingir esse peso de venda maior, eu posso entrar no sistema do Connect Pasto que vocês viram lá embaixo, um animal já mais pesado. Por exemplo, eu comprar um garrote de 10 arrobas para entrar aqui. Mas tem a questão do mercado, cada um vai entender quanto que custa esse animal de 10 arrobas em novembro. E a idade ao abate. Então não adianta nada a gente aumentar esse peso de venda, alongando o tempo na fazenda, porque a gente vai sair do mercado China, por exemplo, que é o mercado que a gente está procurando aqui para vender mais caro a arroba. Certo? E com isso a gente também consegue, com o modelo que a gente vai mostrar aqui, antecipar a reposição desses animais. Comprar animais, bezerros, no momento em que consegue pegar animais do cedo, ou seja, animais que foram desmamados em maio, junho e julho, até julho no máximo. Tá? Bom, nesse sistema aqui, o que vai interferir a produtividade desse sistema? Um é a taxa de lotação. Então a gente viu lá, esses animais passaram as águas, na média, um pouquinho mais de 10 cabeças por hectare. Esses animais aqui que estão vendo aqui agora. Genética é muito importante e o tempo. Então um ciclo curto, para a gente conseguir carne por hectare por ano. Tudo bem? Pensando nisso, a gente trouxe aqui alguns sistemas que podem ser interessantes para a gente discutir. Estamos mostrando aqui nessa figura. Então aqui são os meses do ano. Esses animais especificamente chegaram aqui na fazenda em julho. Aqui quando chega em julho aqui, uma fazenda que nas águas tem 10 cabeças por hectare, e na seca vai suportar aí 1 cabeça por hectare talvez, a gente tem que ter estratégia de confinamento para receber esses animais. Que nesse caso, esses animais ficaram aqui durante 92 dias no confinamento na época da seca. Depois entraram no Connect Pasto e agora estão no confinamento, na engorda. Tem uma outra opção, tem algumas outras opções, que pode ser o lado da pessoa que tem lavoura. Então o cara planta soja, ele pode ter capim safrinha e ele pode antecipar essa compra desse animal e comprar, ao invés de comprar em julho esse animal, comprar em maio, ou abril, ou maio, ou junho, que seja, e passar o período de seca, uma boa parte dele, nesse capim safrinha. Então esse sistema aqui pode ser vantajoso em relação a isso, que a gente normalmente tenha o custo de produção da arroba nesse período mais baixo do que nesse período de confinamento aqui. Mas, inevitavelmente, ele vai ter que passar por um período de confinamento mais curto que o anterior, mas ele vai precisar, porque essas áreas aqui que eles estão, vai ter que tirar para dessecar para plantar soja, e ainda não tem pasto de verão para suportar 10 cabeças por hectare. Certo? Outra opção ainda é muito similar ao sistema anterior, porém, esse pasto de verão ser pasto de rotação de cultura. Então, pode ser um pasto que fica durante 18 meses, foi plantado na época da safrinha e continuou no sistema. E também aqui é outra possibilidade da gente diminuir o custo dessa recria. E também tem a questão, muito usada para o lado do pecuarista em si, que começa a plantar milho dentro da fazenda, e ele pode plantar milho consorciado com braquiária, milho verão, e quando ele colhe esse milho ao redor de abril, ali, seja para silagem ou seja para grão mesmo, ele coloca os animais, vai ter um período de confinamento, e Connect Pasto e engorda confinamento. Então, como eu disse, esse confinamento aqui do final da seca está sempre presente nos animais, nos sistemas mais intensivos, certo? Esse confinamento aqui, uma característica muito importante dele que a gente vai avaliar, tem alguns pontos que a gente vê. Um deles é o seguinte: o consumo dos animais que a gente vai ter durante esse período de confinamento vai determinar, o consumo de energia vai determinar o ganho de peso desses animais nesse período, certo? E esse ganho de peso alvo, ele tem que ser um ganho de peso que não vai interferir, de novo, esse peso de abate dos animais. E a gente pode conseguir esse consumo de energia de duas maneiras principais aí. Estou apresentando aqui para vocês essas opções aqui. Aqui nesse lado estaria uma dieta
Está separado aqui a silagem do concentrado, mas na prática estaria misturado. A gente só trouxe separado aqui para ficar didaticamente melhor, certo? Esse modelo aqui, ele tem bastante concentrado, menos volumoso, e a gente vai restringir o consumo desses animais na ordem de 1,6, ou depende do animal que a gente está falando, para obter um ganho de peso esperado. Nesse modelo aqui, seria um modelo que você vai dar a ração à vontade para os animais. Que ele, para essa conta aqui, a gente colocou 2,2, 2,3% do peso vivo. Note que o uso de concentrado é menor. Aqui ele vai comer 1 kg de matéria seca mais de concentrado que aqui. Só que aqui, essa silagem foi socada para caber aqui nesse tambor. Então vai muito mais volumoso. Então tem algumas características que vai escolher mais esse tipo de dieta e alguns vão escolher esse tipo de dieta. Então o operacional para trabalhar com esse tipo de dieta aqui é muito maior, em termos de quantidade de vagão, trabalhar com silagem. Quem mexe com silagem sabe qual que é os pesares de trabalhar com silagem, ou o outro volumoso que seja. Só que aqui a gente tem menor dependência do uso de grãos, certo? Nesse sistema aqui é muito importante a gente ter outro KPI aqui, que a gente vai avaliar, que é a variação de peso que os animais entrarem nesse sistema, ou seja, tem animais entrando de vários pesos naquela baia, tem que ser a mesma no final. Se eu não tiver coxo suficiente para tratar com restrição alimentar, vai ter variação, vai ter animal ganhando mais ou menos peso ali, certo? Então, com isso, eu não vou explorar essa parte do Connect Passo que vocês já viram na outra estação, e vamos mover para o sistema de engorda, que muitos pontos têm similaridade de controle. O Antônio vai falar com a gente aqui. Bom dia, pessoal. Dando sequência aí a gente sempre enxerga o negócio como um todo, um sistema de produção. Sempre fazendo um paralelo, às vezes, com a indústria da produção de carne. Então, começou lá no bezerro, que chegou na fazenda, às vezes antes até na cria, quem estava nesse sistema, chegou na fazenda, uma estratégia, depois teve uma estratégia de recria, e hoje chegamos aqui. Esses animais representam o início de uma nova fase dentro desse sistema de terminação, de sistema de produção. Então, estamos no sistema de engorda. Esses animais hoje estão na fase de adaptação dentro do confinamento, está com 10 dias hoje, eles estão aqui dentro desse confinamento, com consumo aproximadamente aí de 2,1% peso vivo e com 415 quilos. Então, foi uma máquina que foi preparada para chegar aqui, com todos esses pontos, com todos esses critérios, antes de entrar aqui dentro do confinamento. Então, me entregou agora uma máquina muito bem feita e tem um desafio daqui para frente. E qual que é esse desafio? Quais são, né, os desafios? Que aí a gente volta lá nos KPIs. Um nome bonito para a gente mostrar a importância dos indicadores, de ter eles dentro da fazenda, seja anterior ou agora dentro do sistema de produção, e como que a gente confia nesses indicadores. Então, Antônio, qual que é o indicador que você poderia destacar nesse sistema aqui de engorda? Aí eu trouxe para vocês aqui o consumo desses animais. Então, isso é muito importante para a gente ver a taxa de ganho de peso que esses animais estão tendo dentro desse sistema, o quanto que foi reflexo daquela fase anterior, quantos dias de coxa a gente vai deixar esses animais, vou deixar eles aqui com 100, com 140, qual a rentabilidade, o tema nosso lá, lucratividade. Lá no final aqui a gente vai mostrar esses dados econômicos. Então, isso tudo depende muito, mas muito dessa informação de consumo dentro do nosso sistema de engorda. Como que a gente monitora isso? O exemplo que a gente trouxe é um exemplo real, não é desses animais, porque eles entraram agora, mas daqui a pouco, quando foram abatidos, a gente vai fechar. Então, esse gráfico é o consumo de matéria seca em função dos dias de coxo desses animais. Sendo que cada barrinha dessa aqui, essa azulzinha, representa um dia dele dentro do confinamento. E aqui a gente colocou 3 linhas para ficar mais fácil aqui a gente entender como que está o desempenho desses animais dentro desse sistema de engorda. Então, quando o animal está consumindo abaixo dessa linha vermelha, no início aqui, ele só está mantendo, ele não está ganhando nada, só para ele respirar, para ele estar vivo. Quando ele vai aumentando esse consumo, chega nessa linha amarela, ele ganha 1 kg de peso vivo, quando ele chega na amarela. Quando ele chega na verde, ele está em 2 kg de ganho de peso vivo por dia.
Aqui nós falamos de peso vivo. Então, notem, em alguns momentos ele até ultrapassa, quando ele dá aquele pico de consumo. O animal dá um pico, isso é uma curva, né? Tem uma crescente, depois ele vai reduzindo em função dos dias de coxo. Então, quando ele passa, em alguns momentos ele até passa desse consumo, passa desse ganho de peso de 2 quilos por dia. Então, a importância que a gente tem de monitorar desse KPI, a gente ter confiança nele. Porque é ele que vai nos ajudar a tomar essa decisão. Vendo ou não vendo meu boi? O que ele está ganhando, está pagando o que ele está consumindo? Aqui intrínseco, aqui a gente tem um custo operacional, que é de cada fazenda, custo da dieta, custo da diária. Então, isso é muito importante para a gente. Outro ponto que a gente tem que observar muito é nessa fase inicial. O quanto rápido eu subo esse consumo. Lógico que dentro de dietas para esse momento, dentro de períodos de adaptação, protocolo de ajuste de leitura de coxo, de ajuste de fornecimento. Quanto mais rápido ele subir esse consumo, eu estou atingindo aqueles ganhos de peso que eu gostaria e esse animal está diminuindo problemas que ele poderia estar dentro desse sistema, de refúgio de coxo, de disparidade entre lotes. Então, aqui é onde a gente tem muito problema, que é muito importante a gente controlar esse consumo para a gente ver se está atingindo. Hoje, esses animais estão um pouco agitados porque a gente está aqui, mas eles estavam todos deitados, calmos. Você vê que o animal já saciou e ele já está atingindo esse consumo que a gente gostaria. Então, dias de coxo relacionado com o consumo, e dá esse grafo que a gente fala que é muito importante, é um dos principais KPIs que a gente tem dentro do sistema, principalmente na nossa decisão de hora de vender esse animal, que é o custo, o break-even, que é o ponto de equilíbrio de venda desses animais. Aqui no centro de pesquisa, a gente está fazendo vários experimentos com isso, a gente vem trabalhando isso para determinar esse ponto de equilíbrio aqui. Outro ponto, outro KPI, né, muito importante, que a gente sempre trabalha nessa fase, são esses dois gráficos aqui. Vou resumir rápido para vocês, que é o gráfico de fabricação, na hora que eu estou compondo a minha dieta lá no vagão, os meus ingredientes, porque tem aquilo que eu formulei, eu gostaria que chegasse o mais próximo possível do que o animal está ingerindo. Então, se ele erra na hora que está jogando a silagem, jogar um milho, jogar um outro produto, eu tenho uma variação que é aceitável. Essas duas linhas vermelhas me permite uma variação de 2%, 5%, depende do ajuste da fazenda. Toda vez que me aparece uma barra dessa, eu tive um erro nessa formação dessa dieta. Isso reflete diretamente na confiabilidade que eu tenho nesses dados. Então, ele pode até, às vezes, estar consumindo, mas não é aquela dieta que eu gostaria, e isso pode, sim, me prejudicar nessa fase final, quando esse animal começa a reduzir aqui o consumo dele. O outro seria de fornecimento. Eu tenho uma previsão de fornecer tantos quilos de matéria seca natural para esse animal por baia. Toda vez que eu saio desse desvio de margem de erro, eu também tenho uma informação que me reflete diretamente dentro do desempenho desses animais. Outro ponto que me influencia muito é que esse espaçamento de coxo para ter essa disparidade. Principalmente, falei um pouco para vocês nesse início, a gente sempre tem animais dominantes dentro de uma baia dessa. Então, se eu tenho um erro de ajuste de leitura de coxo, consequentemente de fornecimento de dieta, os dominantes vão primeiro, vão consumir essa dieta, e isso prejudica muito esse animal em todo o período de desempenho. Então, isso dá o que a gente disparidade, o desvio padrão entre animais dentro da baia. Aqui eu coloquei também para exemplificar a dieta que esses animais estão ingerindo. Então, essa aqui vai ser uma dieta, na verdade, uma dieta média durante todo esse período de confinamento. Uma estimativa aqui de 120 dias, 10,8 quilos de matéria seca médio durante os 120 dias. E aqui um custo de dieta, custo alimentar aqui em reais por dia. Depois a gente vai mostrar essa viabilidade. E aí, está dando dinheiro ou não está? Quanto que eu estou diluindo aquele ágio lá do início, aqueles R$1.000 que o Luciano bem falou. Então, aqui só para exemplificar o que seriam as dietas. Por que esse insumo ou outro? O Pedro falou um pouco das dietas. Questão de oportunidade, fazer conta, planejamento dentro de cada fazenda, de cada sistema de produção. E agora a gente vai fechar tudo isso que a gente conversou, a importância desses KPIs e mostrar um pouco a parte econômica, como é que isso está dentro do nosso sistema, pensando nesses animais, na hora que a gente for abater eles, daqui 110 dias aí. Vou passar para o Luciano de novo. Bom, só para mostrar, vocês viram lá na barraca do Lainer e do Leandro, aqui são os custos
que compõe o operacional, e aqui também está o custo das águas dos animais, vai adubo, inseticida, herbicida, tudo nesse custo aqui. E o restante aqui, ele é diluído dentro do processo e vira custo operacional. Isso aqui vai dar um custo operacional de mais ou menos R$2 por cabeça dia, tá? E aí está computado na conta. Mas vamos lá. Esse animal eu falei para vocês que começa com 472, break even, nada mais que é o ponto de equilíbrio. Se eu vender esse animal em cada fase dessa por esse preço, é o famoso 0 a 0, tá certo? É o time do Corinthians, só dá 0 a 0. Então 472,50 é quando eu compro, tá certo? Depois eu passo para seca, dieta de recria, eu vou produzir a 235 arroba produzida, esse animal vem para R$400, comecei a diluir o ágio, tá certo? Nas águas, aqui 3,4 produção de água, os animais ficaram pouco no período nas águas. Tem outra turma que está lá que vocês viram, esse vai diluir mais o custo nas águas e vai ser mais rentável que esse que veio primeiro. Mas é assim que funciona, você vai ajustando a lotação, trazendo para o confinamento. Essa parte aqui eu chego com esse animal no final do período das águas, início do confinamento, esse animal ele está me custando R$345. Ou seja, se eu quiser vender ele hoje para um outro confinador, se eu vender ele a R$345 é 0 a 0. E aí vem a briga, né? Quem está confinando vai comprar, não quer pagar mais, não quer pagar nem os 345, senão esmaga a conta dele. E o cara que produziu por 345 dá 0 a 0. Então aí que vira essa queda de braço que está, qual o preço da recria, qual o preço que eu vendo para o confinamento não quer comprar, se o boi não subir, não fecha a conta, é assim mesmo. O importante é, tenha seus números para você tomar a decisão acertada. Vendo ou não vendo meu boi? Quanto custa? Não sei. Falei, então qualquer coisa serve. Ah, eu sei quanto custa. Opa, então agora eu sei tomar a decisão. Então se eu vender esse animal por R$360, me sobra R$200 na operação toda. Eu pôr no confinamento, produzindo quase 9 arrobas a 255, o final ele chega a R$310. Se eu vender ele por 330, sobra 20 vezes as 22 arrobas, R$440. Se eu tenho 10 cabeças por hectare, 4.400. Margem, ó, igual o lucro da Nutripura, ó, mas dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Então o que eu tenho que fazer? Produzir bastante. Lembra que a margem da cria alta? A margem aqui, ó, é baixa. Então produza bastante, seja eficiente, que você coloca R$4.400 por hectare. Tá certo? Agora, e o risco do boi subir, boi descer? Aí eu poderia falar para vocês sobre algumas opções que tem de travar na bolsa. Eu não vou falar disso agora por causa do tempo, mas quem quiser me procurar, quem nos ajuda é a Stonix, a Mariane, está no próximo grupo, então vocês podem me falar que eu apresento para conversar um pouco mais disso. Mas o que eu já peço para vocês, nós temos que começar, isso vai ser um próximo passo. Negociação de boi vai passar a ter referência a São Paulo. Porque o nosso sistema hoje, com a margem que está, nós temos que começar a fazer travas. E para fazer trava, tem que ser referenciado São Paulo. Esse é o próximo passo. Tá bom? Muito obrigado. Estamos à disposição de vocês sempre. E vamos com Deus comer uma carne agora.